E aí, galerinha do sexto ano? Bora lá para a nossa aula de hoje. Sexto ano, dia 14 de maio de 2020, quinta-feira. Vamos para a nossa aula de hoje. Uma boa tarde a todos, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem, com saúde, animados para a nossa aula. Vamos lá. Iniciar, pessoal, nossa aula com o nosso devocional no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Meus queridos, esses versículos, eles nos ensinam verdades bem interessantes, né? Primeiro versículo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Então nós observamos aqui que no princípio só existia o Verbo, e esse Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então esse Verbo era Deus, certo? E diz que ele estava no princípio com Deus. Esse Verbo estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. E a vida estava nele, ó, no Verbo. E a vida era a luz dos homens. E ele vem dizer que o Verbo estava no mundo. Versículo 10, né? O mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, o mundo foi feito por intermédio do Verbo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos os que receberam o Verbo, foi dado o poder dessas pessoas se tornarem filhas de Deus. E o versículo 14 nos ensina algo bem interessante também. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse Verbo que estava no princípio com Deus, que as coisas foram feitas por intermédio dele, ele estava no mundo, ó, ele se fez carne, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse Verbo é o Senhor Jesus Cristo, né? Que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele sendo próprio Deus, né? Porque no versículo 1 diz que o Verbo era Deus, ó. O Verbo era Deus. E diz que esse Verbo se fez carne, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Ele habitou entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua santíssima palavra. Meus queridos, nós vamos para
a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje será baseada no livro de gramática, certo? Livro de gramática, que eu costumo colocar assim, né? LGR, né? Livro de gramática, das páginas 26 em diante, certo? 26 em diante, tá ok? É a 26 até a 36, esse é o nosso plano de passar por todas essas páginas, beleza? Então, nós vamos lá, mãos à obra! Sexto ano, gramática. Professor, Oi, Joãozinho. e eles não vão estudar no livro de português, não, professor? Vamos, Joãozinho, vamos. Hoje eu vou passar a atividade de casa no livro de português. É porque nós estamos concluindo aqui o capítulo 1 e capítulo 2 de gramática logo para ir para o livro de português. Ah, professor, agora eu entendi. Muito bem, Joãozinho. Pegue aí seu livro. Vamos lá, estudar também. Tá bom, professor. Vou acompanhar a correção das atividades. Eba, que bom! Correção de atividade é muito legal, porque eu posso aprender se eu respondi certo ou não. Ih, vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a atividade com o professor Jefferson. Uba! Tá bom, Joãozinho, tá bom, tá bom. Se acalma aí. O Joãozinho aqui tá empolgadozinho com a correção de atividade. Vamos lá, pessoal. Hoje, quinta-feira. Quinta-feira. Beleza? Livro de gramática, 26 a 36. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para a nossa correçãozinha da atividade. A nossa correção da atividade. Que beleza. Pessoal, para iniciarmos aí a correção, né? Página 26. Ok? Página 26. Vamos para a questão de número 1. Questão 1. Certo? Diz aí para você ler a tirinha, né? E garçom, por obséquio, subrepeticiamente senti uma carência etílica. Tem isso não, doutor. Mal tem cerveja. Nessa tirinha, o humor é despertado devido à inadequação entre o modo de falar de um dos personagens e a situação comunicativa, né? Pensando nisso, responda. Aí, letra A. Questão 1, letra A. O doutor aqui usou uma linguagem, né, muito elevada para a realidade do local, né? Para a realidade do local. E aí por isso que ficou um pouco engraçado, né? Porque ele só queria realmente beber alguma coisa e o garçom disse que não tinha, né? Porque não entendeu o que é que o doutor quis dizer, né? Mas tudo bem. Então é o seguinte, letra A. Analisando o contexto, como você poderia dizer, ou melhor, analisando o contexto, você poderia dizer qual deles se expressou de maneira inadequada? Qual deles? Diga aí. Foi o cliente ou não? Foi o cliente, certo? Foi o cliente que se expressou de maneira inadequada, porque ele estava num local comum, não estava em nenhum local técnico, em nenhum alambique, né? Para poder se expressar dessa forma aí, mais rebuscada, vamos dizer assim, né? Ele estava com a carência etílica, carência de álcool, né? E aí não precisava chegar lá com esse linguajar, né? Certo? Letra B, pessoal. Letra B diz assim: de acordo com o último quadrinho, podemos afirmar que houve comunicação entre o garçom e o cliente no primeiro quadrinho? Explique. Houve comunicação ou não? Sim ou não? Não, né? Não houve comunicação porque eles não se entenderam, né? O garçom não compreendeu o cliente.
Porque o garçom não compreendeu o cliente. Certo, pessoal? Nós estudamos lá, quando estudamos comunicação, nós vimos que para que haja comunicação perfeita, né, tem que haver entendimento. Se um não entender o outro, então não houve comunicação, né? Desculpa. Houve uma falha aí na comunicação. Teve até uma figurinha lá que eu mostrei para vocês, tinha um ruído, né? O ruído na comunicação e a pessoa entendeu tudo errado. Então não houve realmente assim uma comunicação, certo? E teve um problema aí na comunicação. Esse porquê aqui, pessoal, é junto, certo? É junto. Aí não tem letra C, né? Tem a questão número 2, né? Não tem letra C não, professor. Tem a questão de número 2. A questão de número 2 já é na página 27, né? Página 27, certo? Página 27. Questão 2. Tem aí dizendo assim: o texto retrata duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Quais são elas? Quais são essas duas situações? Você tem que ler o texto, né, para poder entender. A primeira situação é a linguagem muito formal do jogador, certo? Que é inadequada à situação da entrevista, né? E um jogador que fala com desenvoltura, de modo muito rebuscado, certo? Então tem aí a linguagem muito formal do jogador, certo? Inadequada à situação. E um jogador que fala com desenvoltura, com desenvoltura, certo? O que é isso, professor? O negócio de desenvoltura é falar desenrolado, cabo desenrolado, que fala tranquilo, certo? De modo muito rebuscado, certo? Que é a mesma ideia, desenvoltura, rebuscado, a mesma ideia, certo? Falar de forma desenrolada, falar bem, falar bonito, de maneira formal, beleza? Qualquer coisa dá uma pausa no vídeo e volta, certo? Para entender. Pessoal, agora na página ainda 27, certo? Página 27. Questão 3. Questão 3, certo? Q3. Você vai marcar a letra E, beleza? Aí é só de marcar, né? O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa
também uma inadequação da linguagem usada no contexto. Então, a letra E, beleza? Você vai marcar aí letra E, ok? Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos aí, num futuro próximo, muito pouca comida, ó, muito pouca, ou é muito é pouca, né? Nos lares brasileiros, um professor universitário em um congresso internacional. Certo? Também é uma linguagem inadequada, né? O professor universitário no congresso internacional falar desse jeito, né? Muito pouca, muito pouca. Ó. Ou é muito é pouca, né, meu bem? Tem como ser muito pouca, não. Vamos agora para a página 28. Página 28. Questão 4. Certo, pessoal? Página 28, questão 4. Você vai marcar a letra E também, ó. Sobre a tirinha acima, só não poderíamos afirmar que a tirinha representa um ato comunicativo em que houve preconceito linguístico. Certo? Letra E também. Preconceito linguístico, se lembra que é a discriminação, certo? A discriminação com relação à fala. Certo, pessoal? A gente vê aí que o menino usou uma linguagem muito rebuscada, né? Muito rebuscada. E aí se deu mal, né? A menina entendeu tudo errado. Ele tava todo amoroso ali e tudo, mas aí como ela não entendeu, ou seja, não houve a comunicação, né? Aí deu tudo errado. Ela não entendeu, foi nada. De vá sonhar com a sua mãe, né? Beleza. Pessoal, vamos para a questão de número 5, certo? Questão 5. É o seguinte. De acordo com os argumentos apresentados pela personagem Irene, podemos entender que a fala de Eulália, letra B de bola, certo? Não é errada, é apenas diferente da língua padrão. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos agora para a página 29, pessoal. Página 29, certo? Lembrando, pessoal, que aqui eu estou comentando algumas coisas e dando as respostas corretas para você marcar aí e considerando que você já leu o texto, certo? Porque você tem que ter lido o texto para poder responder, né? Por isso que eu não li o texto ali todinho que fala da Eulália, não sei o que mais lá. Porque você tem que ter lido o texto já. Tem que saber o que é que o texto significa aí, certo? Que é apresentar. Então, cuidado com isso. Agora, página 29, questão 6. Página 29, questão 6, diz lá: ainda considerando os argumentos por Irene, podemos concluir que letra B de bola, certo? Não há razão para Emília, Vera e Silvia acharem a fala de Eulália engraçada, pois é um exemplo de um fenômeno comum a todas as línguas, que é a variação linguística, né? Variação linguística. Então, não tem por que você às vezes conversar com uma pessoa que tem uma variação linguística aí, com fala um pouco diferente de você ficar fazendo hora dela, né? Vamos dizer assim, no nosso ditado popular. Porque cada um tem a sua variação linguística, beleza? Pessoal, aí a questão 7 é tudo resposta pessoal, beleza? Se você observar aí, ó, você vai ter que perguntar a pessoas adultas da sua família quais palavras ou expressões elas usam comumente para se referir ó, ao homem conquistador, a uma pessoa insegura demais, a mulher namoradora, a pessoa estudiosa e tal. Então, toda a questão 7 você tem que fazer aí de forma pessoal, porque você tem que perguntar a algum adulto, ou seja, pergunte aos seus pais, né? Pergunte aos seus pais e preencha aí a questão número 7. Beleza? Aí a questão número 8, como diz que nós temos que discutir com os colegas e o professor, então eu vou sugerir aqui algumas respostas, certo? Vou sugerir aqui as respostas. Ó, questão 8. Isso na página 30, certo?
página 30. Beleza? Página 30, questão 8. Tem a letra A, B e C, né? Então diz lá, ó, na sociedade a palavra falada tem o mesmo valor social que a palavra escrita? O que é que você acha? Ei, professor, posso falar? Pode, Joãozinho. Você tava bem caladinho, né? É porque eu tava muito concentrado, professor, que essa aula tá muito legal. Tô vendo aí um bocado de resposta. Eu acertei, professor, a maioria, acredita? Acredito que você é um rapaz inteligente, estudioso. Pois é, professor. Ah, professor, eu acho o seguinte. A palavra falada, ela não tem o mesmo valor social da palavra escrita. Porque a palavra escrita ela é mais formal. É a que nós utilizamos para escrever livros, ler livros, é o que está nos jornais, que geralmente é uma linguagem diferente da que nós utilizamos na fala. Muito bem, Joãozinho. Rapaz, Joãozinho tá muito estudioso. Tá lendo muito, né, Joãozinho? Eu gosto de ler, porque é como eu consigo aprender. Muito bem, Joãozinho. Olha aí, o Joãozinho tá lendo muito, ó. Aí conseguiu entender realmente o que a questão quer de nós, né? Saber se a palavra falada tem o mesmo valor social da palavra escrita. A resposta é não, né? Porque a palavra escrita é mais formal, certo, pessoal? Eu não estou falando com relação à comunicação, né? Porque você consegue se comunicar bem, tanto na palavra falada como na palavra escrita, certo? Se você for pensar nesse sentido da comunicação, pode ser que você coloque sim na sua resposta. Não tem problema, certo? Não estou dizendo que a resposta certa é só não, entendeu? Porque depende de como você está avaliando esse quesito aí. A palavra falada e a palavra escrita, ela tem o mesmo valor no sentido de comunicação. Você consegue se comunicar com a palavra falada sem escrever? Consegue. Você consegue se comunicar com a palavra escrita sem falar? Consegue também, certo? Então, tudo, pessoal, vai depender dos pontos de vista como você está avaliando. Eu coloquei não porque eu estou avaliando no sentido de formalidade, certo? Quando você vai, por exemplo, escrever uma carta para alguém, você não escreve com a linguagem informal, né? Aquela língua falada, só a palavra falada, certo? E você geralmente, na fala, você utiliza uma maneira de falar mais informal, mais popular, vamos dizer assim, né? E a palavra escrita, não. A palavra escrita você vai tentar conjugar os verbos direitinho. Você não vai dizer nós vai, né? Na palavra falar, na palavra escrita, você vai dizer isso, você vai escrever isso. Nós vai amanhã para o parque. Não, nós vamos amanhã para o parque. Entendeu? Então eu coloquei não nesse sentido, certo? Que aí vai depender como você analisou. Se você analisou no sentido de comunicação, não, mas eu consigo me comunicar, tanto na palavra falada como na escrita. Beleza, você pode colocar assim. Tá entendendo? Então aqui é só uma sugestão de resposta de acordo com o ponto de vista que você teve. Tá ok? Vamos para a questão número, a letra B, né? Página 30, questão 8, letra B. Página 30, questão 8, item B. Certo? Beleza. Aí diz assim, ó, por que as pessoas que não dominam a escrita não são vistas frequentemente de forma preconceituosa? Por que elas são vistas de forma preconceituosa? Porque as pessoas são preconceituosas, né? Entendeu? O problema não está na pessoa que não estudou, certo? Porque as pessoas são preconceituosas. Entendeu? Porque não tem necessidade de a gente discriminar a pessoa simplesmente porque ela não fala na língua formal. Tá entendendo? Agora a letra C.
Essa forma de discriminação faz sentido? Resposta: não. Certo? Não faz sentido, porque nós temos que respeitar todas as pessoas. Tem até um ditado de respeito é bom e conserva os dentes, né? Mas tudo bem. Nós temos que respeitar, certo? Então não podemos agir com preconceito para com ninguém. Entendido? Então aqui a questão 9 também é algo pessoal, né? Que diz que você tem que entrevistar algum adulto que vivenciou essa época da ditadura militar. Eu não vivenciei, né? Eu nasci já no extremo final aí, né? Em 1985. Então você tem que entrevistar alguém que viveu nesse período de 64 até 85 para responder a questão número 9, beleza? Agora a questão 10, né? Questão 10, que 10. Olha a pergunta. Agora explique com suas palavras por que motivos essa resposta em relação à comida japonesa é preconceituosa. Por que que é a resposta que essa menina deu é preconceituosa? Presta atenção. Nunca comi. Ela disse que nunca comeu a comida. Como é que ela nunca comeu e pode dizer que não presta? Entendeu? Porque ela é preconceituosa. Porque ela teve uma opinião antes de provar a comida. Vamos colocar assim, né? Ela expressou uma opinião sem provar da comida. Certo, pessoal? Ela teve uma opinião aí sem nem provar a comida. Como é que ela pode dizer que a comida não é boa se ela nunca provou? Entendido? Aí aqui já é página 31, certo, pessoal? Questão 10, ó, página 31. Aqui na questão 8, item B, também é página 31 já, certo? 31, aqui também página 31, certo? Beleza. Agora vamos para a página 32, né? Vou colocar até em outra folha aqui. Vou abrir outra folha aqui do caderno. Pronto. Aí, ó, página 31. Questão 11. Que nós vamos responder lá na 32, certo? Mas vou colocar aqui, página 31, questão 11. Certo? Você vai entender que na página 31 está só enunciado, né? Aí lá na página 32 aqui estão as respostas. Beleza? Então, eu vou fazer só aqui os nomes de cada bandeirinha dessa, né? Você vai ter que ler aí cada um desses enunciados. E eu vou colocar aqui o nome de cada bandeira. Angola. Ó, Angola. Aí aqui embaixo, ó, Brasil, certo? Cabo Verde, Guiné-Bissau, e Guiné Equatorial. Guiné Equatorial. Certo, pessoal? Aí tem aqui a linhazinha para dividir aqui as duas colunas. Aí vamos para o outro lado, né? Do outro lado você vai ter Moçambique, Portugal, tem São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Certo? Beleza? Então esses aí são os nomes dessas bandeiras. Tranquilo? Vamos para a próxima página.
Muito bem, página 34 agora, pessoal. Estamos chegando no final. Ah, professor, eu queria estudar mais, professor. Tá bom, meu filho. Mas tenha calma que ainda tem mais aqui, ó. 3 páginazinhas pra nós brincar. Ah, sim, tá bom, professor. Pensei que já tinha acabado. Não, tenha calma, rapaz. Página 34, pessoal, ó. Questão de número 1, certo? E aí ele vai falar sobre vogal e consoante, pessoal. No capítulo anterior, no capítulo 1, nós vimos que os fonemas da nossa língua são classificados em vogais e consoantes. E o que são vogais? Aí ele faz aí uma recordação, né? São sons produzidos livremente quando nós pronunciamos as vogais, certo? O som sai pela boca sem obstáculos, quando nós pronunciamos as vogais, beleza? E as consoantes são sons produzidos quando a corrente de ar encontra algum obstáculo durante a expiração. Nós estamos expelindo o ar da pronúncia dessas letras, que são as consoantes, então encontra algum obstáculo. Você pode observar quando você pronuncia A, E, I, O, U, não tem obstáculo à passagem do ar. Mas quando você pronuncia B, C, D, F, tudo tem obstáculo, né, na passagem do ar, beleza? Então, os fonemas vocálicos, A, E, I, O, U, certo? Que são os sons das vogais, fonemas vocálicos, sons das vogais, beleza? Como sabemos que não há obrigatória correspondência entre sons e letras, as vogais podem representar vários sons vocálicos. Pensando nisso, analise a palavra campo, né? A palavra campo tem quantas letras? E aí ele quer saber, né? Quantas letras e quantos fonemas. Então, beleza. Questão 1, letra A. Pessoal, letras tem 5, né? 5 letras. Beleza? E letra B, ó, tem 4 fonemas. Professor, 4 fonemas por quê, professor? Porque a letra M, pessoal, aí ela é pronunciada como se fosse assim, ó. Campo. Entendeu? Campo. Ela tem esse som aqui, ó, do A-til, né? A-til. A escrita, pessoal, é assim, ó, campo, certo? Mas a pronúncia, essas duas sílabas, essas duas letrinhas aqui, elas se tornam um só fonema. É o A-til, ó. A-til, certo? Campo. Que aí se torna um dígrafo vocálico, beleza? Um dígrafo vocálico. Tem um dígrafo aí consonantal, né? Que é o de duas consoantes com o som de uma só. E o dígrafo vocálico, que é quando eu tenho uma vogal e uma consoante. Beleza? Então aí fica a dica, certo? Vou apagar aqui. Tranquilo. Agora na questão 2, ele está pedindo aí, ó, para você circular os dígrafos, né? Você percebeu que na palavra campo há mais letras que fonemas? Essa diferença ocorre porque a sequência de letras AM é representada por apenas um fonema, que é o A com o tio, né? Chamamos de dígrafo o emprego de duas letras para representar um fonema, certo? Então, quando você tem duas letras, ou que seja, duas consoantes, ou uma consoante e uma vogal, que elas representam um único fonema, um único som, é um dígrafo, beleza? Aí tem o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. Agora lê as palavras abaixo, identificando em quais delas ocorre dígrafo, certo? Então, eu vou escrever as palavras que tem dígrafo, ok? Aqui para você visualizar, ó. Na primeira linhazinha aí eu tenho assobio, ó. Assobio. E tenho chave também, certo? Vou colocar assim, ó. Chave. Ó, ó os dígrafos aqui, ó. Duas consoantes, ó. Duas consoantes. Beleza? Na segunda linha eu tenho, ó, querer, nascer. Eu tenho ninho, certo? Então eu tenho, ó, querer, tenho nascer, ó, e o ninho. Beleza? São duas. Professor, mas o Q, U aqui não são dois sons, não? É não, se fosse dois sons, dois fonemas, seria assim, que, quere. Eu pronunciaria o U, né? Quere. Mas eu não falo quere, eu falo quere. Então é como se o U aqui fosse mudo, né?
Aí na C, ó, tem som só de S, né? E o ninho é como se fosse o N com o tiozinho em cima, como se fosse no espanhol, né? Ninho. Beleza? Na terceira linha, eu tenho alho, certo? Com o LH, beleza? Eu tenho cresço, que é o S cedilha, o dígrafo. Eu tenho exceto, que aqui eu tenho XC. Eu tenho ferroada, não é a ferroada de abelha ou de mosquito, né? Ó, RR, duas consoantes, é o dígrafo consonantal. E tenho a palavra passe, SS também, ó, certo? Deixa eu mudar a cor aqui um pouquinho. Tenho a palavra agora na quarta linha, açougue. Ó, açougue, né? Ó. Gui, não é açougue, não é açougue, é açougue. Então o U é mudo, né? Praticamente, vamos dizer assim. Tenho anta, ó, o AN, que tem o som só de o atil, né? Anta. Tem a palavra ronco, mesma ideia, ó, o ON, certo? Ronco, que é só uma pronúncia, só um fonema, beleza? E na última linha, eu tenho a palavra senso, ó, senso. Aqui está o dígrafo, ó. Se lembra, pessoal, nós não estamos marcando encontro consonantal, nós estamos marcando o dígrafo. Encontro consonantal é encontro de duas consoantes. Eu estou marcando aqui o dígrafo, que são duas letras que têm um único fonema, certo? Um único som. Então tem o senso, tenho untar, que é o UN, e tem o canto, ó, AN, beleza? Então isso aí são os dígrafos que nós encontramos, certo? Nessas palavrinhas aí, beleza? Vamos para a terceira questão, pessoal, vai falar sobre sílaba, né? Mas aí você está dizendo para você ler as palavras lá, né? Volte às palavras da questão anterior e pronuncie cada uma delas pausadamente. E perceba que, ao realizar essa atividade, a sua boca executa movimentos bastante precisos. Cada movimento desse corresponde a uma sílaba. E agora vai falar de sílaba. A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas. Por que ele diz que é um fonema? Porque às vezes tem sílabas que só tem um fonema, só uma vogal, né? Porque consoante não pode ficar sozinho numa sílaba. Consoante, nós vimos na aula lá, consoante é CO, covarde, né? Precisa de alguém de vera, ou seja, alguém valente, uma vogal, beleza? Para formar uma sílaba. Aí o seguinte, a sílaba é um fonema, um grupo fonêmico produzidos em um só impulso de voz, né? São produzidos em um só impulso de voz. Aí na língua portuguesa a vogal constitui a base das sílabas. Assim, em uma mesma sílaba só pode haver uma vogal, certo? Uma mesma sílaba só tem uma vogal, as outras são semivogais. Você diz, ah, professor, mas a palavra pai tem duas vogais. Não, tem uma vogal e uma semivogal, que a vogal é pronunciada com maior intensidade e a semivogal com a menor intensidade, beleza? Ele deu até o exemplo aí da palavra pai, certo? Aí você vai lá observar essas questões, certo? Aí a quarta questão, página 34, página 34, certo? Questão 4. Diz assim, ó, lê as palavras a seguir e identifique em quais delas ocorrem os fonemas vocálicos I e U na condição de semivogais, ou seja, com a menor intensidade. Quais são as palavras, né? Primeira linha, eu tenho réu, ó. O U está sendo como semivogal, porque ela tem a menor intensidade, né? Eu tenho a palavra juiz, que na verdade não é, porque tem que estar na mesma sílaba, né? Eles têm que estar na mesma sílaba e uma
com a menor intensidade que a outra. O I e o U com a menor intensidade, beleza? Então, quando eu falo juiz, eu separo as sílabas. Então, eles não ficam na mesma sílaba, beleza? Então, juiz eu não marco. Eu marco a palavra foi, ó, estão na mesma sílaba. E aí, o I está com a menor intensidade, porque eu falo foi, não falo assim, ó, foi. Se eu falasse foi, o I seria com a maior intensidade, beleza? Aí eu tenho também a palavra comprei. Mesma ideia, né? Comprei. Ó, na mesma sílaba eu tenho uma vogal e uma semivogal. Beleza? Aqui a semivogal é o I. Na segunda linha, eu tenho as palavras peixe, certo? Tem aqui o I, ó, como semivogal, que é com a menor intensidade. Tem a palavra ouro, ó, separa a sílaba, aí ficou o U com a menor intensidade. E só. Na segunda linha só. Aí vamos para a terceira linha. Terceira linha eu tenho a palavra qua, ó, tá vendo? Agora não é case, é quase, quase. Aí eu pronuncio as duas, né? Estou pronunciando o Q e o U, né? Então não é um dígrafo, né? É o Q e o U. Qua. Ó, o U, ele está aqui como uma semivogal, que é o som mais fraco. Eu não falo assim, quase, é? Quase. É assim que eu falo? Não, é quase, quase. Então o U, ele tem a menor intensidade, beleza? E tenho também a palavrinha treino, ó, treino, certo? Treino. Aí o I tá com a menor intensidade. E tenho também a palavra roupa. Mesma coisa, separa a sílaba aqui, ó, roupa. O U tá com a menor intensidade. Beleza? Tranquilo. Pessoal, nós vamos concluir logo, certo? Não vou dar nem pausa no vídeo não, vamos tirar direto. Tranquilo? Qualquer coisa, se você estiver cansado aí, você dá uma pausa no vídeo, vai beber uma água, tranquilo? Vai ao banheiro, aí volta e continua, certo? Vamos lá. Página 35. Pessoal, é importante que você participe dessas correções aí, corrija tudinho. Porque se a gente fizer alguma prova, algum trabalho e tal, você vai precisar saber dessas respostas, que às vezes a gente se baseia nas questões do livro, né? Faz algo parecido e tal. Então é importante que você tenha essa consciência de corrigir, beleza? Questão 5. Vamos lá. Agora leia estas palavras, ó. Distribuir, degrau, madrugada, placa, estrela, bíblia, prova e signo. E considerando o som representado pelas letras destacadas, podemos dizer que temos exemplo de dígrafos? Explique. Será que nós temos aí dígrafos? Sim ou não? Resposta é não, certo? Porque o dígrafo é quando duas letras, ou duas consoantes, ou uma vogal e uma consoante, né? Duas letras juntas ali, elas têm apenas um fonema, certo? Então é um dígrafo. Mas nesse caso, as duas consoantes aí estão juntas, ó, e elas têm dois fonemas, ó. Distribuir. Você escuta o som do T e do R. Tri. Não é distribuir, né? É distribuir. Degrau. Você não diz degal. É degal? Não, é degrau. Entenderam? Então você pronuncia os dois fonemas, certo? Do T e do R, tudo ali, na mesma palavra, né? Então, aí no caso não é um dígrafo. É um encontro consonantal, certo? Certo? Não são dígrafos. São encontros em troncos, ó. Encontros consonantais. Beleza? Tranquilo. Aí ele vai falar e explicar embaixo aí o que é o encontro consonantal. É a sequência de dois ou mais fonemas consonantais, né? O que são fonemas consonantais, pessoal? São sons de consoantes. Se lembra, fonema é o som, consonantal, consoante. Fonema vocálico é o som da vogal, entendeu?
Fonema vocálico, o som da vogal. Fonema consonantal é o som da consoante, certo? Então é a sequência de 2 ou mais fonemas consonantais em uma mesma palavra. Os encontros consonantais podem ser separáveis ou inseparáveis. Aí ele vai dar exemplos aí, ó. Separáveis é quando você separa a sílaba e os encontros consonantais se separam também. E inseparáveis é quando você separa a sílaba e os encontros consonantais continuam juntos. Beleza? Na mesma sílaba. Aí os dígrafos nós vimos aí que são duas letras com um único fonema. Beleza? Tranquilo. Aí vamos agora, ainda na página 35, agora questão 6, né? Questão 6. Diz assim, ó. Analise as palavras a seguir. Samba, renda e indo. As letras grifadas podem ser definidas como exemplos de encontros consonantais? Sim ou não? Não, né? Por que não? Porque eles são dígrafos, certo? São dígrafos. Não, porque essas letras, né? Elas são... Eu vou colocar assim, elas fazem parte do dígrafo vocálico, certo? Elas fazem parte dos dígrafos vocálicos, certo? Então, nesse caso, eles estão agindo como dígrafos vocálicos, beleza? Tranquilo. Aí, pessoal, a 7 e a 8 também são respostas pessoais, beleza? Então, você tem que fazer aí. E vamos para a página 36, certo? Página 36. Vou colocar aqui uma nova folhinha. Que é a nossa última página da correção de hoje, certo? Página 36. Questão 9. Certo? Aí tem lá, ó, letra A. A letra A. Nessa estrofe, tá lá o poemazinho, né? É muito triste ser pobre, para mim é um mal perene. Trocando o P pelo N, é muito alegre ser nobre. Sendo pelo C é cobre, cobre figurado é ouro. Botando o T fica touro. Com a carne, como a carne e vendo a pele, o T sem o traço é L. Termino só sendo louro, né? Então, uma estrofezinha aí de uma piada, né? Podemos dizer assim. Aí ele diz: nessa estrofe o poeta nos mostra o valor de um fonema. Explique. Então, o poeta, como é que ele está mostrando o valor de um fonema? Quando você muda o fonema, muda as palavras, entendeu? Vou colocar assim, ó. Mudando os fonemas, podemos mudar a palavra, certo? Quando nós mudamos o fonema, nós mudamos a palavra, certo? Nós podemos mudar a palavra, beleza? Letra B. B de bola ou de beleza pura sem mistura. É muito triste ser pobre. Que verso da estrofe tem sentido oposto ao deste? Qual é o verso da estrofe que tem sentido oposto? Hã? Qual é? É muito alegre ser nobre, não é não? Não é o sentido oposto que ele quer? Professor, por que é que o senhor bota esses colchetezinhos aí e essas reticências? É porque tem texto antes e tem texto depois, beleza? Agora a letra C, ó.
Nessa estrofe, qual é o sentido da palavra nobre? O sentido da palavra nobre é rico. Beleza? E letra D, para finalizarmos a correção e depois irmos para a atividade de casa. Nas palavras nobre e pobre, as letras destacadas representam dígrafos? Sim ou não? Novamente, não, né? Não representa dígrafo. Pessoal, se lembra, dígrafo são duas letrinhas juntas que têm um único fonema. E aí, nobre, pobre, eu pronuncio os dois fonemas, tanto do B como do R na palavra nobre, como do B e R na palavra pobre, certo? Então, não é um dígrafo, é o encontro consonantal. Não. As letras destacadas são encontros consonantais. Beleza, pessoal? Belezinha, né? São encontros consonantais. Ok? Aí, coraçãozinho para vocês. Para ficar alegre, animado. Certo, pessoal? Tranquilo. Pessoal, a nossa correção de atividade, né? Beleza? Você faça isso daí, certo? Porque pode ser que eu faça algum trabalho ou alguma prova, não sei, que baseado nessas respostas que eu dei aí. E aí, se você colocar uma resposta diferente, então você não vai ganhar o ponto, porque eu dei todas as respostas. E só não dei aquelas que era a resposta pessoal, né? Eu também não vou cobrar numa prova uma resposta pessoal. Vai ser algo assim baseado em alguma resposta que eu dei, que eu falei, algo que eu ensinei, né? Porque a resposta pessoal é muito subjetivo, muito relativo. Cada um tem a sua, né? Então, se eu cobrar alguma coisa dessas que eu ensinei aqui, tudo vai ser de acordo com o que eu corrigi, certo? Então, a atividade de casa. Qual vai ser a nossa atividadezinha de casa? Eba, atividade de casa, que bom! Eu vou estudar muito, porque eu quero tirar nota boa. Eba! Muito bem, Joãozinho. Atividade de casa, pessoal, ó, bem simples. Você vai simplesmente pegar o livro de português, ó, LP, certo? Livro de português, das páginas 31 a 35. 31 a 35. Beleza? E aí você vai lá, faz as leituras e tudo, resolve as atividades que tiver lá e tudo mais. Tranquilo? Página 31 a 35 é a nossa atividade de casa. Tranquilo? Estude adiante aí o conteúdo para que na próxima aula nós possamos comentar sobre essas páginas, o conteúdo e resolver as atividades que tiver lá. Beleza? Corrigir as atividades. Pessoal, um grande abraço. Até a nossa próxima aula, que será na segunda-feira, né? Se Deus quiser. Deus os abençoe, um bom final de semana com o Senhor Jesus Cristo, na graça de Deus. Olá, Joãozinho, se despeça do pessoal aí do sexto ano. Tchau, pessoal! Bom final de semana! Deus abençoe!